Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, começámos a olhar para o capítulo 8 do Evangelho de São Lucas e ainda vimos os primeiros versos. Mas, como já não tínhamos muito mais tempo, parámos por aí. Hoje vamos retomar de novo esses primeiros versos do capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. E diz assim o texto bíblico a partir do verso 1 do capítulo 8. Depois disto, Jesus ia de terra em terra anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 apóstolos andavam com ele, bem como algumas mulheres que ele tinha curado de espíritos maus e de doenças. Entre elas, Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 espíritos maus. Joana, mulher de Cusa, oficial da corte de Herodes, e Susana, e muitas outras que com os seus bens ajudavam Jesus e os discípulos. Vemos aqui estas palavras no Evangelho de São Lucas mostrando que há pessoas a quem Teófilo poderia recorrer caso ele quisesse tirar a prova se estes factos eram ou não verdade. Essa é uma das razões pelas quais Lucas deixa escrito aqui nomes de pessoas, identificando algumas delas. Vemos aqui que eram pessoas, algumas delas, colocadas numa alta posição da sociedade, ligadas à corte de Herodes, ligadas aos oficiais do exército romano. Vemos também aqui algumas pessoas que estavam ligadas com Jesus Cristo, que eram de condição social humilde. Então vemos que Maria Madalena, que Jesus Cristo expulsou 7 espíritos maus, era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Normalmente, as pessoas que tinham este tipo de problemas espirituais naquela altura eram claramente postas à margem, porque dificilmente conseguiam conviver com a vizinhança e por isso eram discriminadas. Então vemos aqui que Jesus Cristo, nele, faz convergir todas as coisas e, no fundo, debaixo da bandeira de Jesus, surge então uma nova sociedade, que não faz distinção entre classe alta e classe baixa, onde mostra que todas as pessoas em Cristo são uma. Podemos então ter essa parceria, essa cumplicidade uns com os outros. Somos todos filhos de Deus e a condição social não deve ser essa que nos deve distinguir e separar. É interessante ver que há pessoas que vêm de condições sociais humildes que são extremamente ricas em termos do pensamento. Algumas delas, de facto, chegaram a marcar de tal forma a nossa sociedade que foram reconhecidas publicamente pelo aquilo que trouxeram à nossa sociedade. Temos vários pintores, poetas, várias pessoas que são reconhecidas e talvez em termos de estudos não eram assim tão eruditos como tal. E temos pessoas também de condição social elevada, pessoas que têm os seus estudos académicos feitos e, no entanto, reconhecem quem Jesus é e por isso se relacionam com ele. Então vemos que é importante o relacionamento que nós temos com Deus. Vemos também como estas pessoas acompanhavam Jesus e apoiavam Jesus com os seus bens. É óbvio que Jesus Cristo e os seus discípulos necessitavam de comer, necessitavam de sítio para dormir, pois Jesus propriamente não tinha uma casa onde reclinar a cabeça. Então, dependia, de facto, das outras pessoas. E estas pessoas que acompanhavam Jesus, pelo benefício que tinham recebido da relação que têm com Jesus Cristo, elas estavam dispostas a que Jesus usasse os bens que elas tinham e colocavam à disposição de Jesus esses mesmos bens. No fundo, ainda hoje, muitas pessoas fazem isso. Sabemos que, no fundo, aquilo que nós temos pertence a Jesus. E Jesus já nos tem dado tantas coisas que não nos importamos de colocar à disposição de Deus os nossos bens. E por isso, Ele pode usar livremente aquilo que nós temos e somos para a sua glória. E esse era o objetivo, certamente, também destas mulheres aqui. A seguir encontramos um texto muito interessante, que é a parábola do semeador. Esta parábola fala-nos aqui, então, da forma como as pessoas reagem à palavra de Deus. Ela dá o ênfase na forma como o inimigo retira a palavra, como esta semente é sufocada muitas vezes, como ela não dá fruto. Mas de alguma maneira é necessário nós olharmos para ela
Nenhum semeador que sai a semear lança só sementes no caminho ou lança sementes no local de pedras ou num local cheio de espinhos. Não. Normalmente, o semeador que sai a semear lança as sementes no bom terreno. E essas dão fruto, e fruto que permanece. Então vamos olhar para esta parábola aqui no verso 4. Muita gente vinha de toda a parte e continuava à procura de Jesus. Quando já havia uma multidão à sua volta, ele falou-lhes por meio de uma comparação, por meio de uma parábola. Então, andava um certo homem um dia a semear. Quando lançava a semente, houve alguma que caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros comeram-na toda. Outra caiu no terreno pedregoso e, quando rompeu, secou porque não havia umidade. Outra parte da semente caiu junto aos espinhos, que cresceram com a planta e abafaram-na. Mas houve outra parte desta semente que caiu em boa terra. As plantas desenvolveram-se e produziram fruto, à razão de 100 por cada grão. E por fim disse: quem tem ouvidos, presta atenção. Vemos que Jesus Cristo aqui conta uma história. Esta história aqui da semente e do lavrador que está a semear a sua semente. Talvez a maioria das pessoas não percebeu o que é que Cristo estava a querer dizer, de tal forma que nem os próprios discípulos perceberam muito bem esta história que Jesus estava a contar. Então, à parte, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Senhor, o que é que isto quer dizer? Jesus então passa a explicar esta parábola. E vamos ver isso no verso 11. Diz assim: o significado e a comparação desta parábola é o seguinte: a semente representa a palavra de Deus. A que caiu junto do caminho representa as pessoas que escutam, mas vem o diabo e tira-lhes a palavra que nelas tinha sido semeada, para que não creiam e não sejam salvas. Este é o primeiro aspecto aqui apresentado por Jesus, o primeiro tipo de pessoa. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas assim que esta palavra é semeada, vem Satanás e remove aquilo que foi plantado, aquilo que foi semeado no seu coração. E essa pessoa assim não cria raízes, esta semente não dá fruto, porque ela não está preparada para receber então a palavra de Deus. Temos um segundo tipo de coração e esta semente é lançada nesse terreno também. O outro, a semente caiu em cima das pedras. Isto representa aquelas pessoas que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não ganharam raízes, creem por algum tempo e desistem, quando chega às tentações. A que caiu entre os espinhos significa que as pessoas que ouvem, mas acabam por se deixar sufocar pelas preocupações da vida, pelas riquezas e pelos prazeres, de modo que nunca chegam a dar fruto. Então temos aqui estas várias situações de pessoas que até com algum entusiasmo ouvem a palavra de Deus. Ficam animadas durante algum tempo, mas depois desanimam porque a vida é dura, as situações são difíceis, Satanás vai trazendo tentações à vida e a pessoa não consegue se manter firme e fiel na fé. Por isso abandona, desiste do caminho. Há o outro tipo, então, que por um lado está alegre com a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo quer manter a sua relação com Deus, mas quer manter também todos os prazeres da vida sem ter que fazer qualquer corte, qualquer abdicação daquilo que vai crescendo na sua vida. Esses cuidados da vida, essas preocupações constantes com tudo o que há à sua volta, começam a sufocar esta planta e ela vai morrendo. Então isto são alertas que Deus nos faz para a forma como nós reagimos à palavra de Deus. Talvez é o seu caso, que até ouve a palavra de Deus e fica com algum entusiasmo, fica satisfeito com aquilo que Deus lhe diz ao coração. Mas os cuidados da vida, as preocupações, as tentações, o fazem afastar da palavra de Deus. Então é necessário uma atitude da sua parte para mudar este terreno, para mudar o seu coração. Depois temos então o último terreno, o terreno de boas condições. A semente então cai nessa boa terra que representa as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho com um coração leal e conservam com firmeza essa palavra até dar bom fruto. Vemos que isto aqui é um trabalho que exige de si. É necessário você estar receptivo à palavra de Deus. Na sequência desta parábola surge uma outra parábola, a parábola da candeia, que nos ensina que a luz deve ser posta no velador, no lugar apropriado, para alumiar assim a todos e toda a casa.
Essa parábola fala-nos da necessidade do nosso testemunho no meio daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Vemos como é importante cada um de nós ter uma vida que faz diferença junto daqueles que cruzam conosco. Não podemos dizer que somos luz quando os outros nem reparam na nossa diferença. E é este exemplo que Jesus dá aqui da candeia. Ele diz que não se acende uma luz para colocar debaixo de um alqueiro ou debaixo da mesa, escondida. Não, mas no velador, no sítio respectivo que vai iluminar toda a casa. Eu ainda me lembro quando eu era criança e várias vezes havia falta de energia elétrica, mais frequente do que é habitualmente agora, mas naquela altura era frequente faltar energia elétrica. Eu lembro-me como era necessário nós termos candeeiros e velas quase constantemente preparados para as vezes que iria faltar a energia elétrica. E eles deveriam sempre ser colocados num lugar onde eles pudessem iluminar o melhor possível e o mais possível a casa. Sabemos que as velas e as candeias nem sempre têm uma forte luz, mas por essa mesma razão que eles deveriam ser bem posicionados, para que as trevas pudessem ser afastadas e nós pudéssemos fazer a lida da casa de uma forma conveniente. Assim deve ser a vida de cada um de nós. É esta comparação que Jesus faz aqui. Nós devemos ter uma vida exemplar, de forma que a nossa vida possa alumiar aqueles que cruzam connosco. No fundo, possamos ser exemplo para aqueles que cruzam connosco. Se temos de falar verdade, então os cristãos devem ser os mais verdadeiros. Se vamos ser sérios, devemos ser os mais sérios possíveis. Se vamos ser honestos, temos de ser as pessoas mais honestas possível. Então, se num país como o nosso, que se diz cristão, em que 98% dos portugueses se afirmam cristãos, deveríamos ter um país que não é corrupto. Deveríamos ter um país onde as pessoas de autoridade não mentem, porque afinal de contas se afirmam como cristãos e estes são valores cristãos. São valores básicos da fé em Jesus Cristo. Então, deveremos ser luz no meio das trevas. Todo aquele que se diz cristão deve ter um comportamento idêntico ao de Cristo. Deve ser colocado num lugar que ilumia as trevas. Não admira que aqueles que não têm um relacionamento com Deus, aqueles que não se afirmam cristãos, no fundo não tenham este tipo de valores, não prezem a verdade, não prezem a honestidade, não prezem a frontalidade, não prezem a resolução dos conflitos. Isso não me estranha. Estranha-me sim aqueles que dizem ser cristãos, aqueles que dizem sim querer seguir a Jesus Cristo e na realidade esses valores para eles não lhes dizem nada. No fundo, são velas que estão escondidas, são velas que não alumiam em nada. Jesus dá-nos então aqui esta parábola para nós termos atenção como cristãos, qual o nosso comportamento. Estamos nós a alumiar as trevas que cruzam conosco? Quanto maiores são as trevas, a fraca luz brilha ainda mais intensamente. Se você já fez essa experiência, certamente já notou que quando as trevas são densas, mesmo um pequeno pau de fósforo faz toda a diferença. Talvez é assim que você se sente. Dizem, mas eu não sou um cristão tão forte, eu não sou um cristão tão zeloso. Se você é cristão, mesmo que seja um pequeno pavio aceso no meio das trevas, vai fazer a diferença. Então, não hesite em continuar a caminhar nos valores e nos princípios que vão transformar a nossa sociedade. O verso 19 diz assim, Jesus continua a falar e tem aqui uma nova situação em que Jesus vai ser confrontado com a presença da sua mãe e dos seus irmãos. E diz assim, a mãe e os irmãos de Jesus foram ter com ele, mas não conseguiram aproximar-se por causa da multidão. Houve, entretanto, alguém que lhe disse, olha que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua espera. Mas Jesus respondeu, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Vemos aqui neste texto a indicação da família de Jesus Cristo. Vemos que eles procuraram Jesus Cristo, sabiam que Jesus estava na região e procuraram ter um encontro com Jesus. Mais uma vez, Jesus reporta-se àquela frase que quando ele tinha 12 anos de idade e foi a Jerusalém com a sua mãe, que lhe importava tratar dos negócios de seu pai quando estava no templo. Certamente aqui este é o mesmo paralelismo. Não tem a ver de forma alguma com desrespeito pela mãe e os irmãos de Jesus Cristo. Não. Jesus está a mostrar que a sua família é mais abrangente que a sua família terrena, pois a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus tinha esta concepção de família, não uma família restrita
mas uma família que se ama, e aquele que ama obedece à sua palavra. Por isso mesmo, encontramos aqui Jesus Cristo no meio daqueles que ele estava a ensinar e ele preocupado com essas pessoas que não o conheciam. Ainda hoje ele continua preocupado com todos aqueles que ouvem a sua palavra e a querem pôr em prática. O verso 22 continua a dizer: Certo dia entrou Jesus num barco com os discípulos e lhes disse: Vamos para outra banda do lago. Ora, durante a travessia, Jesus adormeceu. Nisto formou-se uma tempestade no lago e entrava tanta água no barco que já estava em perigo que se afundasse. Os discípulos acordaram Jesus e disseram-lhe: Mestre, mestre, estamos perdidos. Ele levantou-se, deu ordem ao vento e às ondas, e o vento parou, e as ondas amansaram. Depois disse aos discípulos: Onde está a vossa fé? Eles, porém, tremiam de medo e diziam uns para os outros, muito admirados: Mas quem é este homem que até o vento e as ondas lhe obedecem? É curioso olhar para este texto bíblico aqui. Jesus Cristo já tinha feito N milagres diante destes discípulos. Já tinha ressuscitado mortos, curado cegos, levantado paralíticos. É incrível como eles ainda diante deste milagre ainda ficam admirados e perguntam quem é este homem. Claramente manifestam que eles ainda não conheciam Jesus profundamente. Talvez é, no fundo, a mesma situação em que você se encontra. Talvez você já teve experiências tremendas com Deus. Já viu Deus fazer coisas incríveis na sua vida. Mas ainda pergunta: mas onde está Deus na minha vida? Talvez é a altura de você olhar de facto para Jesus Cristo. Começar a ver aquilo que Ele está a fazer à sua volta. Com este episódio nós aprendemos de facto que devemos ter fé em Jesus quando enfrentamos os perigos e as dificuldades. Devemos procurar em Deus as respostas, em nome de Jesus Cristo. Pedir auxílio a Ele. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram, ainda que aparentemente parece que eles não estavam convencidos de quem era Jesus, que Ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Aprendemos que devemos, quando temos medo, procurar o Senhor. Não ficar a tremer de medo, mas procurar em Cristo a resposta para a nossa vida. O facto aqui é que a própria natureza de Cristo é manifesta. Ele próprio, como o Deus Criador, pode amansar as águas, pode dizer ao vento e repreender o vento que ele se acalme, pois ele criou pela sua palavra e logo aconteceu. O verso 26 diz: Navegaram depois para o território de Gerasa, que fica do outro lado, em frente à Galileia. Quando Jesus saiu do barco, foi ter com ele um homem daquela terra, que estava possesso de espíritos maus. Há muito tempo que não se vestia e não vivia em casa, mas nos sepulcros. É interessante ver que Lucas aqui foca a atenção num só homem. O outro evangelista, no seu evangelho, relata que haviam 2 homens endemoniados. Basicamente é como quando nós estamos a ver um filme. Lucas faz um grande plano de um dos principais intervenientes nesta cena. Jesus está ali diante de um homem que está endemoniado e Lucas vai focar a sua atenção neste homem. Muitas pessoas hoje acham que este episódio, enfim, foi naquela altura, acham que talvez é matéria de ficção, esta questão dos demónios e das pessoas estarem atormentadas. Infelizmente, esta é uma triste realidade. Há muitas pessoas que estão demonizadas debaixo do poder destes seres espirituais. E, infelizmente, essas pessoas vivem amarradas, escravizadas por eles e precisam da libertação de Jesus Cristo. Este homem aqui foi liberto de uma grande legião de demónios que estava na vida dele. Provavelmente ele abriu portas, abriu espaço para que esses demónios tivessem intervenção na sua vida. Isto, quando eu digo abrir espaço, não quer dizer que era uma pessoa que andava à busca disso. Infelizmente, algumas pessoas pensam que se eu não me preocupar com este assunto, então os demónios não me vão chatear. Não é bem assim. Tenho visto várias situações em que pessoas são atormentadas claramente porque é óbvio que foram mexendo, foram abrindo portas à mentira, foram abrindo portas a situações na sua vida que levou-os a ficarem atormentados por esses seres. E Jesus veio para libertá-los dessa situação. Por isso, Jesus disse a esse homem, quando terminou de limpá-lo, digamos assim, dessa situação: volta para a tua casa e conta aquilo que Deus te fez. O homem então foi por toda a cidade a contar o que Jesus lhe havia feito. Então temos aqui Jesus a falar com este homem endemoniado, que foi liberto, e diz para ele regressar à sua casa e contar aos seus vizinhos tudo aquilo que Jesus tinha feito.
Os habitantes daquela cidade então não gostaram de ver Jesus Cristo expulsar esses demónios, muito menos o de perder toda uma vara de porcos. E por isso eles quiseram expulsar Jesus. Encontramos agora um outro episódio que acontece no verso 40 e diz assim: Quando Jesus voltou, foi recebido pela multidão que estava à sua espera. Nisto aproximou-se dele um homem chamado Jairo, que era dirigente da casa de oração. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e pedia-lhe muito que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos de idade, que estava à morte. Quando ia a caminho, a multidão apertava Jesus de todos os lados. Ia lá também uma mulher que já havia há 12 anos que sofria de uma doença que a fazia perder sangue. Tinha gasto com os médicos tudo quanto possuía, mas ninguém a pôde curar. Ela foi então por detrás de Jesus, tocou-lhe na ponta do manto e ficou logo curada da doença. Jesus então perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram e Pedro disse: Mestre, é a multidão que te aperta e te empurra por todos os lados. Mas Jesus repetiu: Houve alguém que me tocou. Eu bem senti que algum poder saiu de mim. Então a mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se de Jesus, toda trêmula, ajoelhou-se aos seus pés e confessou diante de toda a gente a razão por que tinha tocado em Jesus e como tinha ficado curada imediatamente. Jesus então disse-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Ainda Jesus não tinha acabado de falar quando chegou alguém da casa de Jairo e disse: A tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Assim que Jesus ouviu a notícia, disse a Jairo: Não te assustes, tem fé, que a tua filha há de viver. Entrou em casa de Jairo, mas não deixou ninguém ir com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, e os pais da menina. Toda a gente chorava, como que com pena dela. Mas disse Jesus: Não chorem, porque a menina não está morta, está a dormir. E puseram-se todos a fazer troça dele, pois sabiam que a menina estava morta. Então Jesus pegou na mão da menina e ordenou: Menina, levanta-te. Ela voltou a viver e levantou-se imediatamente. Jesus mandou então que lhe dessem de comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, mas Jesus mandou que não contassem nada a ninguém. Estes textos, creio eu, falam por si e revelam exatamente quem Jesus é e a sua autoridade sobre as enfermidades e sobre a vida. No próximo programa, continuaremos a ouvir e a ver a história de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.